Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 23ª semana que eu estou compartilhando com vocês esta série sobre fé. A fé é mais do que acreditar. Nesta noite, nós vamos falar sobre a fé de Jacó, pelo menos um aspecto. E o tema que eu escolhi é este: abençoados para abençoar. No verso 21 do capítulo 11 de Hebreus, está escrito o seguinte: muitos de vocês já têm as minhas notas no seu smartphone, no seu tablet, e alguns já até imprimiram, pelo que eu estou vendo aqui. Só que vocês devem relevar que elas ainda não foram totalmente corrigidas, e às vezes pode escapar algum erro. Por favor. Foi pela fé, reparem bem, foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. É isto que o capítulo 11 fala de Jacó. O que nós pretendemos compartilhar com você? A fé verdadeira ou bíblica, mesmo na nossa idade avançada, nunca perde a sua validade. Portanto, vocês que já estão capengando aí, saiba que a fé não perde a sua validade. A fé bíblica nos capacita a mantermos em nossas vidas as bênçãos divinas. Então, uma pessoa que não exercita sua fé é como um chupa-cabra. Ele vive atrás de algum animal o tempo todo. É uma pessoa insaciável. Ele só quer. Ele não sabe manter o que Deus lhe dá. Porque a fé não lhe dá. Por não ter fé, ele não tem esta qualidade. Então a fé bíblica nos capacita a mantermos em nossas vidas as bênçãos de Deus. Porque a pessoa que não tem fé não sabe para onde está indo.
O que se ensina sobre fé hoje é que você não deve se importar para saber onde está indo, porque a fé é para você obter coisas. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso está errado. Isso é um erro crasso, tremendo, de pessoas que não estudam e não conhecem teologia e não respeitam a Deus. Então a fé bíblica nos capacita a mantermos em nossas vidas as bênçãos divinas, e aí é que está, que nos fazem o quê? Cooperar e comprometer-nos com os planos de Deus sobre a terra e abençoarmos outras pessoas para que os planos do Pai Eterno sejam realizados neste mundo e se perpetuem na eternidade. Por que eu tenho que manter a bênção de Deus sobre a minha vida? Por esta razão, para que eu coopere e esteja comprometido com os planos momentâneos e eternos de Deus. Jesus disse: busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tire os olhos do reino de Deus por um segundo, e você vai ver, espero que não, mas logo o seu coração está dominado por tendências passionais e até demoníacas. O avô de Jacó, quem foi? Abraão. Lembram que nós estudamos sobre ele? Ele foi um homem muito famoso. Mas quem foi o pai de Jacó? Isaac. E este foi um homem comum, cheio de altos e baixos. Não que Abraão não estivesse, porque Abraão também errou muito. Mas ambos, tanto Isaac como Abraão, eles viveram pela fé. Então Isaac tinha dentro de sua família exemplos de homens que viveram para Deus. E em nada suas vidas foram atrapalhadas por causa da sua fé. Foram homens que cantaram, dançaram, tiveram filhos, trabalharam, enriqueceram, tiveram uma vida bem-sucedida, mas tiveram problemas, choraram, reveses, tristezas. Eles tiveram as experiências que todos nós temos. Mas pela fé, eles se mantiveram, ou se manteram, nos objetivos de Deus. Mesmo acertando ou falhando, e se falharam, logo voltaram para a direção de onde nunca deveriam ter saído. E eles se posicionaram no reino de Deus. O que está nos faltando hoje em dia são exemplos de homens e mulheres que tenham uma fé verdadeira, uma fé que os leve a fazer a vontade de Deus,
E não uma fé falsa, que é pregada hoje em dia, que nos prepara para a vinda do anticristo. Se você não sabe, este mundo está sendo preparado para a vinda de um líder político, possuído por Satanás, isto segundo o próprio ensino de Jesus. E sabe qual vai ser a pregação dele? Oferecer às pessoas o que elas querem. Se você olhar hoje as pregações, os ensinamentos que estão sendo dados nas igrejas, é isso. Deem às pessoas os sonhos que elas querem. Se você está sofrendo, venha, Deus vai te dar a solução. Se você precisa de cura, venha, Deus vai te dar a cura. Se você precisa de dinheiro, frequente a nossa igreja e Deus vai te dar dinheiro. E a pessoa entra com esse sonho, com esta ideia mentirosa, e ela não aprende nada sobre o caráter de Deus. Se você não consegue resolver os seus problemas emocionais, românticos, venha que Deus vai te dar uma solução. Talvez Deus te arrume o cara mais feio da terra, mas o cara mais sábio, e você não vai querer. Porque a hora que você olhar para ele, você cai de costa. O bicho é feio, hein? Enfim. Ele teve exemplos de pessoas que agiram pela fé e que foram tementes a Deus. E o primeiro questionamento que eu faço é isso: nós temos tido esse tipo de exemplo? Na sua casa, por exemplo, você, marido, é um bom exemplo de um homem fiel a Deus e temente a Ele? E você, esposa? E você, pai, mãe, filho, filha? Para os seus amigos, colegas. Nós não precisamos de pessoas que nos venham com palavras falsas. Deus resolve tudo, porque nós sabemos que não é assim. Olha o que esse homem Jacó sofreu. Leia a história dele. Se bem que está passando agora na televisão também, né? Calhou, né? Mas veja o que esse homem passou. Isaac, seu pai, agiu pela fé quando abençoou seus filhos, Jacó e Esaú. Eu disse a semana passada, algumas pessoas disseram, mas como ele pôde viver pela fé? Se ele queria, de qualquer forma, dar a primogenitura para Esaú. Isaac era um homem tradicional, eu disse que ele era cheio de altos e baixos. No entanto, Deus tinha um plano para abençoar Jacó, e Deus havia falado com Rebeca, de que o segundo seria maior que o primeiro. E eu penso que, como um casal dedicado a Deus, e como uma mulher que ouve a Deus, eu acredito que ela não conseguiu, por ser mulher, segurar sua língua. E deve ter chamado Jacó: Jacó, você não imagina o que eu ouvi. E eu imagino que, Isaac, eu imagino que Isaac deve ter dito a Rebeca: não é assim não. Ele era um camarada conservador das tradições. E você vai reparar, quando lê o livro de Gênesis, se você puder ler, você vai reparar que Deus, ao longo do livro, vai quebrando tradições.
o tempo todo. Porque quem vive com Deus deve optar ou pelas tradições ou por Ele. Então, o seu pai, mesmo sendo um homem comum, como nós somos comum, se manteve firme na direção que Deus lhe deu. O fato de você estar aqui nesta noite não está dizendo que você é firme. Você se mantém firme em Deus se você entende a razão das bênçãos de Deus sobre a sua vida, como nós vamos falar nesta noite. O nosso texto menciona 3 coisas sobre Jacó. Fala que ele, pouco antes de morrer, primeiro, ele abençoou os filhos de José, este segundo. E em terceiro lugar, que ele se apoiou sobre a sua bengala e adorou a Deus. Eu não vou falar as 3 coisas, mas eu vou falar da primeira. Então, o que nós vemos? Jacó termina a sua vida abençoando os seus filhos. Jacó termina a sua vida servindo a Deus. Isso eu vou falar semana que vem. E Jacó termina a sua vida apoiado em seu cajado. Então, a primeira coisa primeiro princípio ou propósito de Deus que eu gostaria que vocês recebessem nesta noite é: esforce-se para manter os princípios de Deus nos dias da sua juventude. Repare, Jacó, pouco antes de morrer, isso significa que ele estava velho, mas ele foi jovem. Eu fui jovem, e alguns aqui também já foram, tem muitos aqui que são, e que vão ficar como eu. A juventude, opa! O que é? Não entendi. Mas você já está com uma carinha acabada. Então, veja lá. Então, veja só. A juventude, como é chamada? A flor da idade. Por quê? Porque a juventude é bela, é forte, cheia de vida e com muitos desafios. Mas, infelizmente, muitos jovens desconhecem o sentido da vida. Por qual razão? Porque não há quem lhes ensine sobre o sentido da vida segundo o coração de Deus. Você nunca vai entender a vida sem conhecer a Deus, porque Ele é o autor da vida. Fora de Deus, você só entende a vida como competição, uma guerra em que você tem que sobreviver e matar um leão a cada dia. Mas com Deus você aprende a ter sabedoria, a enxergar a vida com uma outra perspectiva. Você não despreza a sua existência e nem a dos outros. Fora de Deus, você sequer quer saber de onde veio, por que você existe e para onde vai. E se você não se importa com isso, como se importar com o próximo? Então, muitos jovens hoje em dia, sem prestarem atenção ao valor que tem a sua flor da idade, desprezam a sua própria existência como a dos outros. Perdido no tempo, muitos deles
ingressam no mundo terrível, tenebroso, do crime, das drogas, da violência, do sexo sem compromisso, do ficar, e de outras mazelas e desvios morais. Tudo isso acontece por quê? Porque rejeitam, não aprendem, ou então abandonam os princípios e valores eternos de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? Em Eclesiastes 12:1, o sábio disse: lembre-se do seu Criador. Qual é a ideia? Esforçar-se para mantê-lo na mente. É isso que quer dizer a palavra no hebraico. Na mente. Então aqueles pregadores falam: eu vivo pelo Espírito, mas não pensa. Que Espírito que você vive? Deus não disse que você pode viver no Espírito sem usar alguma lógica. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar. E a fé, como eu disse no início, não sei se lembram, deve levá-lo a pensar. Vamos supor que você está sentado agora e o seu marido está sentado lá e você diz: por que ele não veio aqui? Em vez de você manter Deus na sua mente, você está mantendo na sua mente a sua rabugice. Talvez você pense que os seus jeitos e trejeitos são mais importantes do que as ações de Deus na sua alma. E não são. Então, meus queridos jovens, isto é para vocês que estão aí nessa ala, mas tem para cá também. E aqui? E aí também. Porque para Deus nós somos eternamente jovens. Então, mantenha Deus na sua mente enquanto você ainda é jovem. Agora repare bem, antes que, aí vem o problema. Aí vem. Antes que venham o quê? Os dias maus. O que é isso? Aflições, dias desagradáveis, infelizes, doloridos. E cheguem os anos, porque essas coisas começam a sinalizar que está chegando um período em que você dirá: não tenho mais prazer na vida, não consigo mais fazer o que eu fazia. Não sou mais como eu era. Oh my God. Não é, Celino? Então, você olha para uma pessoa, eu estou só usando um exemplo raro, oportuno. Olha para um homem velho, examine que ele já está no fim. Mas, irmãos, vamos ser honestos. Deus diz para você, jovem, mantê-lo na sua mente enquanto você tem vigor. Porque a sinalização do tempo, que divide o tempo, é esta: aflições, situações
físicas desagradáveis, a infelicidade de você querer fazer algo e não consegue. Né, Celino? As dores do corpo se espalham. Muitos têm medo da velhice, por causa do quê? Da incerteza de não poder encontrá-la. Então, puxa daqui, puxa de lá, enche aqui, enche acolá, vai adaptando, vai puxando, vai esticando, mas o tempo passa, torcida brasileira. Não adianta você tentar mascarar a velhice. Não tem jeito. Ela vem. Alguns artistas puxaram tanto que quando você olhou para eles na velhice, antes da morte, pareciam aquelas múmias. Nem vou dizer nome. Mas ficaram estereotipadas. Nada contra a plástica, por favor, não vão me entender mal, que eu sou quadrado, retrógrado. Faça o que você quiser. Faça que nem aquele que está esticando o papel de seda na pipa. Puxa, puxa. Mas não rasga, né? Então, muitos têm medo da velhice por medo de não chegar lá. Verdade. E realmente alguns não vão experimentá-la. Alguns jovens aqui, tomara que cheguem, mas não profetizando, mas só. Alguns não vão chegar lá. Vão morrer na juventude, que Deus te guarde. Então, veja lá. O maior problema da velhice não é propriamente o enfraquecimento do corpo. Não são as dores, não são as aflições, não é a solidão. Mas a indiferença aos valores divinos na alma. Como o maior problema da juventude não é a força que o jovem possui no corpo, mas também a falta dos valores divinos na sua alma. Então, tanto na juventude como na velhice, que o Espírito, onde habita Deus, leve a melhor sobre a alma, e não a alma sobre o Espírito, porque senão o que prevalece é a carne. São as paixões, os desejos pessoais. Em segundo lugar, você não poderá lutar contra a velhice. Então, cultive uma vida abençoada por Deus desde a sua juventude. Por mais que você se estique, ficando igual couro de boi nas taquara. Já viram como é que faz tapete de couro de boi? Nunca viram? Vai num cirurgião plástico. É quase igual. Você cruza as taquaras. Sabe como é que faz
que a gente chamava antigamente de quadrado. Tinha o barrilhete, lembra o barrilhete? Então você faz um quadrado, você passa outra vara aqui no meio, outra aqui. Então você faz aquela. Aí depois você pega, você fura as extremidades do couro e amarra e deixa no sol para esticar, para manter esticado. Porque se você deixar o couro ali, ele vai enrolar. Mas quando você põe lá vários dias no sol, ele vai esticar, vai secar, aí depois você tira da taquara, ele está esticadinho, você põe no chão. E também serve para tirar o cheiro, que ninguém aguenta, né? Alguns maridos deveriam ser esticados. Então veja lá. Os dias maus sempre chegam para qualquer um. Chega ou não chega? Mas quando eles chegam para o jovem tem força física, vigor, para combater esses dias maus. Ou não é? O velho também tem. Ele usa para combater os dias maus o quê? A sabedoria que conseguiu ao longo da vida. Mas e quando a velhice chega? Tem como combatê-la? Ela simplesmente chega e se instala. Cheguei. Aí você olha e diz: a casa caiu. E cai mesmo. E cai tudo. Então, despenca. Então veja lá. Você consegue combater a aflição, mas não consegue combater a velhice. Porque isso é estipulado por Deus. Você vai nascer uma coisinha. Você vê um bebê, dá vontade de apertar, beijar, não é? E você passa a mão assim, aquela pelezinha certinha. Não é isso? Uma coisinha, tudo certinho. É uma fofura. Aí a pessoa fica jovem, ainda mantém, né? Aquela pele esticada. Parece que é uma provocação. Não é? Você tem uma filha e ela anda e os jovens ficam lá assim: eu ainda vou beijar. E você diz: quem beijar minha filha eu mato. Você se esquece que beijou a filha dos outros. Não tem como escapar a sua filha da beijação. Você não supera a velhice. As rugas aparecem, as dores. E por que não a solidão? Quem gosta de ficar ouvindo um velho? O velho senta na televisão e ele olha uma cena e diz: ah, que horror. E você diz: não, mas isso é um mal barato. O velho contraria tudo. E o jovem contraria o velho. A velhice é uma das provas mais difíceis para muitos, quando precisam encarar o fim da vida. O fim da vida útil, profissional, encarar suas limitações físicas, seus sonhos pessoais. O velho vai sonhar o quê? Imagine um velho viúvo. Ele não vai ter sonho, ele vai ter pesadelo.
não tem. O que ele vai esperar mais dessa vida? Eu às vezes me vejo ainda jogando futebol nos bons tempos, rápido. Mas de repente eu abro os olhos. Não. A velhice tem que enfrentar as doenças, a fragilidade. Mas você acha que a idade é realmente decisiva na vida? Não. O que é decisivo na vida? É a rigidez com que nós encaramos a realidade, a nossa realidade. Nós somos rígidos e temos dificuldades para encararmos a nossa realidade e correspondermos a ela adequadamente. Por que eu tenho que me entristecer por estar ficando velho? Alguns aqui ficam tristes. Meu Deus, estou ali. Expliquei? Olhe ao seu redor e veja como muitos estão envelhecendo. Ou como eles estão passando os seus últimos dias, ou se encaminhando para a segunda divisão. Reclamando de tudo, tanto do passado como do presente, amargurados, por não terem desfrutado melhor dos seus dias, dos seus bens, inseguros na mente, passam a discutir com seus filhos acerca da administração dos seus bens, porque deixaram uma herança e ele percebe que os meninos vão brigar. A vida é assim. A verdade é que a maioria das pessoas não se prepara para a velhice. Nós achamos que ela nunca vai chegar, e quando chega, tornamos a nossa vida inútil, infrutífera, quando não deveríamos. Ficamos brigando com o velho e com a véia. É gato e cachorro. É gato e barata. É rato e gavião. É uma casa que não se entende, um mau exemplo, uma gritaria, uma brigaiada. Uma confusão dos demônios. É o concílio de Satanás. Envelhecer é isso. Muitos que envelhecem ficam escolhendo o filho para chamar do seu lado para ficar contra o pai, e o pai escolhendo o filho para ficar contra a mãe. Já viram isso? E os filhos não sabem o que fazer. É uma tortura. Então, a velhice não é para você provocar o mal nos outros. Mas a velhice vem para você compartilhar
coisas úteis, e principalmente as bênçãos de Deus às pessoas. Por isso, Deus, agora tanto faz velho como novo, Deus o abençoa a fim de que você coopere, comprometa-se com os planos de Deus em Cristo e abençoe as pessoas com este mesmo propósito. Qual o propósito? Cooperação e comprometimento. Jacó está terminando os seus dias, e o que ele faz? Ele abençoa os seus filhos com uma fé firme, sem se apoiar sobre os seus bens. O mais importante não são os seus bens, mas é o que os seus filhos serão. Jacó não tinha medo de morrer, e ele está no fim da vida apoiando-se nas promessas que Deus lhe fez e naquele que era a sua rocha eterna. O texto histórico de Jacó está lá em Gênesis 48, e o versículo que me chama a atenção é o versículo 16 de Gênesis 48, que diz: quando ele olha para aquelas crianças e diz que os abençoe quem? O anjo, que me tem livrado de todo o mal, isto é, salvo ou salvado, particípio passado, do que é maligno, da infelicidade, do mau caráter. É isso que ele está dizendo. Que o anjo que me tem salvado do que é maligno, isto é, do mau caratismo, porque Jacó foi um mau caráter. Abençoe vocês, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Por que Abraão, Isaque e Jacó? Que para o povo, a descendência, que é o povo de Deus, que o povo de Deus se lembrasse, que a razão dele existir era para ser abençoado por Deus, a fim de abençoar outras pessoas. Se você está na igreja e não entende isso, você não está. Você só vai atrás dos seus problemas e perceberá que eles nunca serão solucionados. Você sempre terá problemas psicológicos, sofrerá depressões intermináveis. Insegurança, então, que Deus não me ouça. Mas é isso que você vai passar. Desânimo, tristezas sem explicações. Porque é assim que vivem as pessoas. Para mascarar isto, elas se lançam de corpo e alma às aventuras. Tentam driblar seus recalques com a libertinagem, com sonhos fictícios. Suas palavras nada mais são do que discursos enganosos. Então, quando Jacó diz, lembrem
do meu avô, do meu pai, do meu nome. Isto é, lembrem de como nós vivemos. Nós tivemos altos e baixos, mas entendemos a razão da bênção, da escolha e da bênção de Deus sobre nós. Hoje é um tal de entrar numa igreja e dizer assim: quem quer Jesus, levanta a mão. Quem quer paz, levanta a mão. Quem quer ser próspero, levanta a mão. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Jesus amado, isso virou um negócio. Virou uma barganha, um escambo. Sejamos responsáveis. Se você não é responsável pela igreja, pelo menos pare de ser criança, porque você sabe que a vida não é assim. Quando você vai educar o seu filho, você diz: quem quer ser bonzinho, levanta a mão. Quem quer passar de ano sem estudar, levanta a mão. Eu dei aula. E os caras chegavam lá e eu começava a explicar. Quando o cara dormia, eu falava para cá só, dá um susto nele. Ah! Era divertido. Eles gostavam. Então Jacó diz que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo, porque a bênção de Deus dependia disso, da frutificação. Nada diferente do que Jesus disse. Mas como Jacó se refere a esse anjo? Ele não fala de um anjo, ele usa o artigo definido, o. Ou não é? Ele não usa algo indefinido, mas ele define o. Ele sabe de quem ele está falando. Este é o mesmo anjo com quem ele se agarrou no val do Jaboque, naquele riacho pequeno, transponível, por isso que é val. Então, ele se agarrou com o anjo e durante a noite inteira não o soltou. E disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. Lembra disso? Por quê? Ele está voltando para as suas terras, vindo da casa de Labão. Labão era o seu sogro, que era mais mau caráter do que ele. É assim, pessoa de mau caráter acaba caindo na cova dos de mau caráter. Você gosta tanto da maldade que você vai se misturar a ela. O mundo gosta da mentira, da incredulidade, da maldade. Então Deus está permitindo que este mundo se afunde nestas coisas. E nós, como igreja, não temos que reclamar, porque isto faz parte do plano de Deus. E nós temos que confiantemente declarar que Deus nos sustentará em qualquer situação. Ele vem cheio de bens, com esposas. Ele conseguiu tudo o que queria, mas ele descobriu, por meio do medo, quando o seu irmão, quando ele soube que Esaú estava para vir, ele disse: meu Deus. Ele percebeu que não tinha na sua vida o quê? Ele se esqueceu de manter na sua vida a bênção de Deus.
Ele lutou tanto pelo que queria e esqueceu de que uma pessoa, sem manter a bênção de Deus na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida, sem entender a razão, o sentido da sua vida, não tem nada. Então esses pregadores da atualidade, que vivem pregando, não, vem, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vem, agora vai, pega, é a chave, é a mala. Dê 500 e Deus vai dar 1.500. Dê 2.000 e Deus vai te dar 5.000. Negócio. Não é assim que funciona. Você pode ir atrás do que quiser, mas se você não estiver cooperando e comprometido com o reino de Deus, você não é abençoado. É mentira. Olha, vou dar um testemunho. O mês passado eu estava devendo 200 mil, agora vim um mês. Não é assim? Comprei a chave. E agora, você não imagina. Comprei um apartamento, comprei um carro importado, a empresa do meu marido já está fluindo. E nós já estamos agora mandando bala. Em um mês. Aí o pastor frisa, em um mês? Em um mês. Mas em um mês? Em um mês. É assim. Nós incentivamos as pessoas a buscarem o que elas querem e não buscarem o que Deus quer. Jesus ensinou isso e nós estamos ensinando errado. Se você vem aqui para buscar o que você quer, você nunca vai encontrar Deus na sua vida. Não vai. Para vocês que gostam de meditar na palavra de Deus, quando ele diz o anjo, ele está falando de um anjo que o redimiu, que o livrou do mal, que o salvou. Como é que um anjo qualquer pode nos livrar do mal? É impossível. Um anjo de Deus pode nos proteger da maldade de terceiros, mas não do nosso próprio mal. Do nosso mau caratismo, ele não pode nos proteger. Isso é uma obra de salvação. E o que Jacó está dizendo aqui é que o anjo que ele pede para abençoar os seus filhos e com quem ele lutou no vale do Jaboque, trabalhou na sua vida incansavelmente para mudar o seu caráter, a sua maneira de pensar. Porque a pessoa que está com Deus não é aquela que recebe mais. Porque Jacó percebeu, eu tenho tudo que quero. Eu tenho Lia, eu tenho Raquel. E tem mais uma aí que eu vou... Deixa essa Zila aí que você vai ver só o que eu vou fazer com ela. Então ele tem tudo que quer, tem bezerro, tem carneiro, tem empregados, mas não tem sentido de vida, felicidade, uma vida abençoada. Ele não se sente afortunado. Você tem casa, você tem namorado, você tem noivo, noiva, você tem namorada, você tem o carro, você tem um satélite. Mas se você não tem Deus, se você não entende Deus, olha o que você é, um desesperado. Você levanta pela manhã,
desesperado, porque você não sabe o que vai lhe acontecer. Você é medroso. Você sai disposto a enganar, a matar, a brigar para conseguir o que quer. E é com confiança que Jacó pede para que aquele anjo abençoasse seus filhos, seus netos, porque nenhum outro anjo poderia ter feito isso. Essa aparição desse anjo para Jacó no Val de Jaboque, nós chamamos na teologia de teofania. Depois vocês podem baixar as notas lá do site, vocês vão entender melhor, porque a palavra teofania vem da língua grega, teofaneia ou teofania, e no grego, theos é igual Deus, fanei significa aparecer. Não entendam isso que eu quero demonstrar conhecimento, tá? É só para esclarecer, tá bom? Portanto, a união dessas duas palavras tem o sentido de aparecimento ou revelação visível de Deus ao ser humano. Muitas vezes no Velho Testamento, Deus tomava uma forma corpórea para que o homem pudesse tocar, para que Deus fosse perceptível a ele. Às vezes Deus aparecia como um homem, como um anjo, até mesmo como uma jumenta, na voz da jumenta. Lembra do Balaão? Lembra do fogo no Monte Sinai? Não te chegue para cá, Moisés. Não é isso? A terra onde estás é terra santa. Enfim. Qual é a importância de tudo isso? É que Jacó conhecia este anjo, e ele sabia da história deste anjo. Ele sabia que por meio da sua descendência, do seu povo, o povo de Israel, esse anjo viria. E ele sabia quem ele era. Ele não sabia o nome, mas nós conhecemos o seu nome, Jesus. E Jacó está dizendo que sem a presença desse anjo não há vida abençoada. E sem a presença desse anjo não se consegue manter na vida a bênção de Deus. Portanto, rejeitar Jesus significa ser desaprovado por Deus. Desde o Velho até agora, o Novo Testamento. Israel rejeitou Jesus e o tem rejeitado, e Deus, através do apóstolo Paulo, o chama de inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus? É aquele que não coopera e não se compromete com o reino do Senhor. Portanto, na igreja existem muitos inimigos de Deus. Pessoas que querem desfrutar do seu poder, pessoas que querem o que Ele pode dar, mas não oferecem nada a Ele, não dão a Ele o que é dele. E Deus está punindo essas pessoas que não cooperam com Ele. E depois você pode baixar lá e você vai entender melhor. Mas ainda há um outro texto nesse capítulo 8 de Gênesis, que é o verso 15. Em seguida, Jacó, naturalmente, deu a sua bênção a José, seu filho. Lembram-se da história de José? Fez Jacó chorar, porque os meninos outros o venderam como escravo. Enfim, é outra história. Dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Quem esses rapazes? Os filhos de José. Abençoa-os, ó Deus. Olha só o que ele diz agora. Tu
que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Jacó, por fim, entende que tudo que aconteceu na sua vida, de bom ou de ruim, estava debaixo da direção de Deus. E você entende? Você tem que compreender que as coisas ruins, quando acontecem conosco, não são para nos abater, mas para nos testar, nos provar, nos ensinar. Talvez neste instante alguém esteja cochichando no seu ouvido, você está passando por um problema de crise, vamos em tal reunião que aquele homem vai orar e isso vai embora. E se for Deus testando você? Alguma vez, em período de prova, na sua juventude, alguém diz assim, mas você vai estudar agora? Isso é matéria fácil. Deixa isso para lá. Vamos para a balada. E você vai. E quando você vai fazer a prova, você se estrepa. Você não sabe nada. E começa a confundir as coisas, porque não estudou. Você fugiu do período de treinamento. Muitas vezes Deus permite que você passe por lutas e situações desagradáveis, seja de ordem familiar, profissional, seja o que for, pessoal, não importa. Não sei como ele lida, como ele faz, pois quem conhece a mente de Deus e quem é capaz de ensiná-lo? Ninguém! Mas que ele faz. Jacó entendeu que Deus estava dirigindo a sua vida. Ele não negou isso. Ele está quase morto, mas a sua fé, pela sua declaração, está muito viva, não perdeu a validade. Enquanto muitos velhos estão aí, volto a dizer, reclamando, murmurando, dizendo, ai, por que a gente tem que ficar velho? E eu tenho que perguntar, por que você tem que ficar ser tão chato? Todo mundo vai ficar velho. Você que é brotinho aí, uma belezinha. Mas amanhã, você vai olhar no braço, na mão, vai aparecer uns negócios estranhos. Quando você olhar no espelho, dá uma risadinha assim, ó. Aí, você olha para o couro cabeludo assim, tem uma outra cor aparecendo. Aí você vai lá, ai, pinta. Vai, pinta, não nada de problema. Você quer ficar mais bonita, mais bonito, manda brasa. Mas você tem que entender, se você tornar isto o alvo da sua vida, você vai se meter num poço sem fundo, numa vaidade, e vai se tornar uma pessoa ridícula. Todo mundo vai rir da tua cara. Uma pessoa imprestável, que só vive para si, egoísta ao extremo. Você vai olhar e vai pensar que todos estão contra você. Mas a única pessoa que está contra você é você mesma. Porque você está indo na contramão da sua história.
Você não está se preparando para ser uma bênção, você está se preparando para ser um mau exemplo. Faça o que você quiser, puxa, estica e... Nada contra, desde que você cultive os valores verdadeiros do reino de Deus. Veja só, muitos vão às reuniões pensando só em receber, porque pensam que tudo deve ser feito para eles. Mas por que nós nos reunimos aqui? Para o Senhor. E nós não podemos distorcer o motivo da nossa vinda aqui. E por distorcermos o sentido das nossas reuniões, é que nós ficamos estimulando as pessoas a buscarem somente o que elas querem. E eu tenho compartilhado com vocês o que é ser abençoado. Tudo que Deus nos dá a cada um de nós deve revelar o que? A glória que está em Cristo, isto é, o seu poder, sua bondade, sua misericórdia, o modo correto de agir. Como uma pessoa pode ser abençoada se ela continua egoísta? Como uma pessoa pode ser abençoada se ela continua avarenta, mesquinha? Se ela não busca a Deus, se ela sequer lê a palavra de Deus, se ela não se preocupa em servir a Deus e ao seu próximo, porque tudo vem de Deus, tudo acontece por meio dele e tudo deve voltar para ele. Eu quero usar um texto da Bíblia, e estamos chegando ao fim, por favor, que está lá em Tiago capítulo 4. Vou usar como princípio. Muitas vezes nós vamos orar a Deus pedindo alguma coisa e Ele não dá. Por quê? Então eu vou emprestar este texto de Tiago para usar como princípio em relação ao que nós estamos meditando. Acharam lá Tiago? Quem está no telefone acha fácil. Agora quem está na Bíblia tem até amanhã. Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: eu estou no caminho da salvação. Então vamos lá. Verso 2 e o 3. Veja o que Tiago diz. Ele sinaliza assim: vocês querem muitas coisas. Aí ele coloca um ponto e vírgula. E ele vem, mas 4:2, gente. Vamos de novo. Acharam aí, não? Pronto? Posso ir? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Lembra do que eu disse há pouco? Você levanta de manhã e quer, e está disposto a engolir um boi. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Aí veja. E ele vai ligar uma ideia a outra. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Então é possível ficar pedindo a Deus coisas com motivos maus. Por que essa pessoa pede assim? Porque ela não permite que Jesus a salve do seu mau caráter.
Dá para entender ou não dá? Da história de Jacó? Uai, tá ou não tá? Acorda, mané. Veja, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Pronto. É o que Jacó foi, eu quero uma mulher, foi lá. Conseguiu? Consegui. Quero carneiro. Ah, eu quero meu carneiro em pé, tá lá em pé. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu consigo, Deus te dá, Deus me dá, Deus vai dar, Deus já deu, Deus dará. E você tem, muito bem. E daí? Como nós devemos reagir diante das nossas petições a Deus? Eu peço coisas para usar em meus próprios prazeres e Deus não gosta disso, porque isso é mal. Deus não é contra que você tenha um carro e vá à praia, vá se divertir, vá ao cinema, ao teatro, ao restaurante, vá ao passeio, ao trabalho. Não, o que Deus diz é que aquele que vive só para o seu prazer pessoal está errando. Então, por qual motivo eu desejo que Deus me abençoe? Só por prazer pessoal? Ou para dar também prazer a Ele? O meu desejo é de servir a Deus ou a mim mesmo com o que eu quero receber? Oh Deus, me dá dinheiro, eu preciso mais dinheiro. E Deus pergunta, para quê? Você quer dinheiro só para acabar com o seu caráter? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas vezes Deus não dá. E aí os pastores ficam ensinando, vem fazer uma corrente da prosperidade. E o camarada vai lá, eu estou dando 500 e Deus vai dar 2.000. E ele não sabe o que Deus fala sobre o dinheiro. O outro fala, eu quero namorar. E ele não sabe o que Deus diz sobre namoro. A única coisa que os dois fazem é reticências. Como eu vou cooperar e me comprometer mais com os propósitos de Deus em Cristo por aquilo que eu desejo ou peço? Você recebeu algumas coisas de Deus, eu recebi. A nossa vida, o meu caráter, tanto espiritual como moral, está sendo aperfeiçoado para a alegria de Deus ou não? Você se tornou melhor para Ele ou pior? O seu caráter ainda é mau ou melhorou? Você tem um filho, pelo amor de Deus, não seja igual ao papai, seja um homem rico e cuida de mim na velhice. Isso é mau caráter. Será que eu saio dessa posição? Isso é mau caráter. Filho, pelo amor de Deus, a gente vem de uma família pobre. Teu avô morava na roça e eu moramos aqui numa casinha, num quarto e cozinha. Então, por favor, estude, seja um homem grande, seja um homem de bastante dinheiro. Não seja como a gente. Por que esse medo? Isso é mau caráter.
Mas desejar o bem é mal? Que bem. Se você que deseja o bem, você não enche a pessoa com desejos, mas você lhes dá princípios. Pegue a chave de um carro e comece a dar na mão do inconsequente. Ele vai fazer racha. Vai encher o carro de menina, de bebida, e vai aprontar. Mas dê princípios. Chame uma pessoa para pregar. Pregar é um negócio que ilude a gente. Afinal de contas, esse negócio de oratória, discurso, enche tanto a mente da gente que parece que a gente está dominando uma plateia. Olha, todo mundo está me olhando, eu sou o máximo. Loucura. Eu tenho que estar aqui por princípios. Quando uma pessoa começa a pregar e satisfazer com o que fala, ela está completamente perdida. Eu quero pregar, eu quero. Você quer por quê? Você nem sabe. Eu estou aqui há 1 hora falando com você. 1 hora e pouco, né? Preciso terminar. Eu estou usando para expandir e fortalecer tanto o reino de Deus como a igreja com aquilo que recebi? Cada item desse daria um. Eu estou dando a Deus ou devolvendo a Deus o que é dele? Eu estimulo as pessoas a servirem a Deus de coração com o que recebi? Ou apenas as incentivo a conseguir o que querem? Nós não podemos nos tornar como o Mar Morto. Lembram-se lá em Israel? O Mar Morto, ele recebe água potável, água doce, mas não dá vazão a elas. O resultado é que ele se torna estagnado, estéril, sem vida, morto. Ele não produz vida e não dá vida. Então, meus queridos, a fé bíblica deve nos tornar muito parecidos a Jacó, Isaac e Abraão. Mesmo com altos e baixos, eles foram abençoados e abençoaram pessoas. Como? Entenda o princípio da bênção. Bênção não é você receber algo de Deus, mas é o que está por trás daquilo. Se você recebe algo de Deus e você não consegue se manter no caminho dele, para o projeto dele, não chame o que você recebeu de bênção e nem de vitória, chame de desastre, de maldição. Se algo está desvirtuando a sua mente, se você agora tem um negócio próprio, e você diz assim, agora eu não tenho mais tempo para nada, chame isso de desgraça na sua vida. Não tenho tempo para a família, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para filho, não tenho tempo para nada. Isso é uma desgraça. Se você troca o reino de Deus por qualquer coisa, chame isso uma desgraça. Se você quer ser bonitão ou bonitona, e você agora induz a sua vida só a este propósito, isso não é bênção, isso é uma desgraça.
Ai, agora eu fui aumentado, agora tenho mais dinheiro, agora tenho mais luxo, agora tenho mais comodidade. Amém. Mas se você não devolve a Deus o que é de Deus, se você se torna um ladrão, se você não aprende a ser generoso, chame esse montante de dinheiro a mais na sua vida de desgraça. Porque corrompeu o teu caráter. Corrompeu a imagem de Deus. Destruiu os propósitos de Deus na sua vida. E você já não sabe mais para onde está indo. Todos nós vamos acertar e errar. Mas não podemos deixar de entender porque Deus nos chamou. Não fique preocupado atrás de tantas coisas. Deus sabe o que você precisa. Nenhum pássaro morre sem a vontade de Deus. Os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados pelo Senhor. Você não existe para ser ganancioso, para ser egoísta, para viver apenas para os seus prazeres, para comer e beber. E lutar. A sua vida foi chamada por Deus para você ser abençoado e abençoar pessoas. Da mesma maneira que Deus o abençoou. Se Ele diz, eu tenho um projeto e eu vou encaixar você nele. É isso que Deus quer fazer. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, e enquanto aguardava os samaritanos virem até ele, os seus discípulos disseram, mestre, o senhor tem que comer alguma coisa. E ele disse, não. Agora não é hora de eu pensar nisso. E ele disse, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Se Jesus é o nosso exemplo, é isso que nós temos que seguir. Toda vez que Deus nos dá uma bênção, não se esqueça, Ele te dá um trabalho. O trabalho de pensar, de raciocinar. Se Deus está te dando um negócio próprio, lembre-se, existe um trabalho espiritual por trás disso tudo. Existe um projeto que está encaixado no reino de Deus, pela razão de Deus ter dado isso. Se você tem filho, essa criança não nasceu na sua casa de bobeira. Se você começou a namorar com este ou com aquela, não importa, isso não acontece, sem mais, sem menos, por acaso. Deus tem um alvo. Marido e mulher, acertem-se. Pelo bem dos seus filhos e dos seus netos, pensem no que vocês deixarão para eles: dinheiro, imóveis, amém. Mas se eles não tiverem juízo, se eles não tiverem a bênção de Deus, você não estará dando a eles um paraíso, mas um inferno. Escute o que esse velho pregador lhes diz. Ajustem as suas vidas aos planos de Deus.
porque a vida passa muito rápido. E tudo que você conseguiu vai escapar das suas mãos em breve. A minha esperança é que nós possamos entender o motivo das bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Tenho